Gente! Fazia tempo que vocês não viam. Olha quem está na minha sala, bem-vinda! Muito obrigada, tudo bom? De frente com o Ivori. O vídeo não é de entrevista, mas é sobre a pandemia aqui na China. Acabou a pandemia? É uma era pós-pandemia? Como está a situação da pandemia na China? Esse vídeo está sendo feito porque vários amigos meus, eu tava conversando sobre a situação da China e não tem noticiado mais como que é a situação da China. Meus amigos, por exemplo, não sabiam que a fronteira segue fechada na China. Isso, porque o que aconteceu? No momento agora desse vídeo, a gente tá gravando, é fevereiro de 2022. E normalmente, tanto eu quanto o Ivori, nesse período de janeiro, fevereiro, que é o período do Ano Novo Chinês, que é quando a gente tem aquele feriado maior, era o período que a gente costumava sempre ir ao Brasil. E aí todo mundo te pergunta, então tu vem esse ano tu vem, né? Não. Porque a fronteira ainda segue bem restrita, a gente pode sair, mas é difícil de voltar, enfim. Principalmente estrangeiro. Se estrangeiro sai, dificilmente vai conseguir entrar de novo na China. Chinês, tudo bem, né? Porque o país não pode negar a entrada do cidadão. Do cidadão, exatamente, do nacional. Mas, assim, pra estrangeiro tá muito difícil ainda sair da China. E a gente trabalha aqui, então se a gente sai e não pode voltar, daí já não tem um emprego e a vida aqui. Então, a gente veio fazer esse vídeo e contar tudo pra vocês qual é a situação atual. Sim. Assim, uma coisa que é interessante falar é que por muitos meses, por quase mais de um ano, a China, quase todo o país, estava com 0 casos. Porque aqui a China adotou a política do 0 casos. Então, eles faziam de tudo pra sempre zerar o caso. Se tivesse um caso em uma cidade, eles fechavam a cidade, todo mundo testava. O ano passado, por exemplo, teve tipo uns 4, 5 casos em Shenzhen, a cidade inteira, tipo 18 milhões de pessoas obrigatoriamente teve que fazer o teste pra rastrear se tinha mais casos e zerar. E quando zerava, eles comemoravam na internet, zerou novamente. Então eles estavam com essa política muito controlada. Muito restrita. Porque a fronteira estava fechada, porque testes gratuitos em toda a população, segue usando máscara, distanciamento social não existe mais. E códigos de saúde. Só pode entrar nos lugares, banco, shopping, enfim, metrô, se tu mostrar o código verde, que é que tu tá negativo, que tu não foi em áreas de risco. Isso. Quando tinha alguma cidade, por exemplo, com alguns casos, essa cidade ficava área de risco. Daí se tu viajava pra lá, o teu código ficava amarelo ou vermelho. Então tu tinha que testar várias vezes pra provar que tu tava negativo, daí teu código ficava verde de novo. Então basicamente assim, lá em 2020, que foi quando tudo começou, teve, assim, a cidade aqui teve 300 casos, então foi grande, a cidade toda teve um lockdown bem lá no início do Covid mesmo. E aí depois, durante o ano de 2020, ficou bem normalizado, assim, a partir de março, quando fecharam as fronteiras aqui, a gente passou um ano inteiro sem ter casos na nossa cidade. Final de 2020 e quase todo 2021... é quase assim... Zero casos. Aparecia um ou outro, daí fazia seu E todo, o bairro fechava, testagem coletiva, pipipipopopó, pra sempre zerar. Então a gente passou mais de um ano quase esquecendo da pandemia. Quase esquecendo. Todo mundo ainda era obrigatório usar a máscara em metrô. Com certeza. Transporte público. Transporte público 100% tinha que usar. E sempre tinha que abrir esse código de saúde pra mostrar que tu não foi em alguma área de risco, enfim. Mas assim, quando a gente viajava pra uma outra província, tinha que fazer o teste de Covid pra poder viajar, pra entrar num hotel em um outro estado. Só que aí tudo mudou com o Omicron, né? Que a porcentagem de contágio, né, é muito mais alta. Então agora faz algumas semanas, a gente tá em fevereiro de 2022, e faz algumas semanas que o Omicron surgiu aqui na nossa região, né? E daí começou a surgir um ou outro caso, eles fizeram essas restrições que eles faziam no ano passado, mais brandas pra zerar, só que daí não zerou, porque já que ela passa mais rápido, começou a ter mais casos. Isso. E agora a nossa cidade está com... atualmente eu acho que tá com mais de 100 casos ativos, né? Que são pessoas que atualmente estão com Covid, e assim, né? o que a gente tá falando hoje nesse vídeo é muito restrito à nossa região, nossa cidade. Isso. Porque tem cidades da China que seguem zeradas, e tem cidades da China que estão com mais casos que Shenzhen. Então o que a
gente tá falando aqui pra vocês é dessa região aqui. Isso. Então, por exemplo, a gente já não usava máscara no escritório desde meio de 2020. E aí agora, essa semana, no meu escritório, a gente voltou a usar máscara, assim. Fazia 2 anos que a gente não usava mais. Aumentou o número de casos e daí aumentou também as restrições. Além da máscara mais constante agora o uso, eles também fecharam a portaria dos prédios, tem que entrar sempre pro mesmo lugar mostrando o código, não pode mais entrega de delivery de comida ou compra online na porta de casa, eles deixam lá na... A gente já falou sobre isso em outros vídeos, sobre como eram essas restrições, a gente vai deixar aqui nos cards como que eram essas restrições para vocês relembrarem ou como é que foi. Então tá meio que voltando aquelas restrições antigas agora. Isso. Mas segue... Parece que mais normal agora. O que acontece é que eu acho que uma coisa é quando passa 1 ano e meio sem 0 casos e aí surge 5, as pessoas se apavoram. E eu acho que é muito semelhante ao que tá acontecendo no Brasil. Normalizam, agora, né? Acaba normalizando. Querendo ou não, a maioria da população já tá com 3 doses de vacina. Então, felizmente, os sintomas e mortes é bem menor, assim. Mas que a gente saiba, até então, ninguém morreu aqui em Shenzhen ainda desde nesses últimos casos, assim. Mas, assim, o que mudou agora, recentemente, a gente precisa apresentar todos os dias um código negativo de 24 horas pra entrar na tua casa, pra entrar no teu escritório, pra entrar no restaurante, metrô, shopping, todos esses estabelecimentos. E isso aparece no código esse do celular, que é o código verde, que aparece ali em quantas horas tu fez o teu último exame. Esses testes são feitos em vários pontos da cidade. Em todo o bairro tem vários pontos que o governo coloca ali uma barraquinha. A gente vai mostrar pra vocês que a gente gravou um vídeo. A gente acabou de... antes de vir aqui, a gente tava fazendo teste, exatamente. Então a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona esses pontos de testagem. Então é obrigatório fazer hoje, todos os dias, pra ter 24 horas negativo sempre. E foi assim, né? De um dia pro outro a gente acordou e aí tinha pontos de testagem gratuitas a cada esquina. Aqui tá, então, ponto de teste. Um ponto de teste. E hoje tá uma pouquíssima fila, esse horário. Porque hoje é domingo, então por isso que tá vazia essa região, porque é uma região que tem vários escritórios. Mas, por exemplo, mostra o prédio. Você quer prédio e céu azul? Céu azul. Fique registrado. Sem o teste de 24 horas, eu não consigo entrar nem no prédio. Nem pra onde a gente casa, mora. Nem pra dormir, não tem como ir no shopping, banco, nada, se não tiver o teste de 24 horas. Exatamente. Aqui passando um astronauta. Então aqui é o código verde. Tá mostrando que tem o resultado de 24 horas negativo. E do lado diz que eu já tomei a minha 3ª dose. Vacinada! E agora tem que escanear esse código aqui, que é o cadastro para poder fazer o teste lá na frente. Gente, é código pra cima, é código pra baixo. Camila fazendo o seu teste. E pega o adesivinho aqui, Camila. Ok, eu vou pegar um pra mim e um pra ti. Esse adesivinho, às vezes, é necessário se tu não tem o teste ainda de 24 horas no sistema, no código. Daí tu mostra o adesivinho pra entrar no prédio. E é do dia, ó. E é do dia, ó. É da sétima testagem diária. 27 de fevereiro. E aí a gente vai colecionando os adesivinhos, assim, ó, atrás do celular. Essa testagem, ela é feita em grupos de 10. Então, por exemplo, eu e o Ivo, a gente tava no mesmo grupo. Se uma pessoa testar positivo nesse grupo de 10, eles botam as pessoas separadas e depois eles testam um por um pra ver quem realmente é a pessoa positiva, pra acelerar, né, os resultados. E eu fui o primeiro da fila desses 10 e segurei o tubinho de ensaio. Muita responsabilidade. Diariamente agora tá surgindo em torno de novos 30 casos por dia, o que é um monte pra cidade, por pensar se pessoa 1 ano e meio com 0 casos. Então o que acontece? Todo dia a gente acorda e recebe notícias de que eles fecham os prédios, porque além da política de 0 casos, eles também trabalham com a política contato de 1º grau. Então o que acontece? A pessoa que é positivada, ela vai imediatamente pro hospital e ela fica num hospital que é designado apenas para pessoas com Covid. E ela fica lá nesse hospital até o teste dar negativo. Isso. E assim, tipo, tu não tem como escapar. Tu é positivo, as pessoas sabem. Porque é obrigatório fazer o teste. Não tem como escapar, não tem como não fazer o teste. Então todas as pessoas que tiveram contato em 1º grau com algum infectado, elas também ficam em isolamento. Isso, então, por exemplo, essa semana surgiu um caso positivo num prédio. Aí todas as pessoas que moram naquele prédio ficam em quarentena. Por mais que elas estejam negativas, aquele prédio fica lacrado. Lacrou! Lacrou! Da minha amiga. Lacração total.
E depois de 3, 4 dias, se o prédio inteiro, aquelas pessoas todos os dias ficaram negativo, eles abrem e liberam, e depois de 4 dias tu pode sair de casa. Agora, se eles seguem encontrando casos positivos no mesmo prédio, o prédio segue fechado até ficar alguns dias negativado. Então, no momento, eu e o Ivoria, nossos prédios, a gente pode sair, porque não tem nenhum caso onde a gente trabalha e onde a gente mora. Mas a gente ainda tem que apresentar o teste de 24 horas negativo. E assim, tu faz o teste, a gente fez o teste agora de tarde, o resultado deve sair agora no meio da noite. Então amanhã de manhã eu preciso desse resultado pra poder entrar no metrô e no escritório. Agora tá nesse extremo, digamos assim, mas tipo, algumas semanas atrás, quando os casos ainda estavam mais baixos, não precisava testar todos os dias. Era uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente tá agora no extremo das restrições. Daí tu acaba lembrando que tá numa pandemia, porque a gente esqueceu. A gente esqueceu. Um exemplo, tanto eu quanto o Ivori, a gente não conhece uma pessoa que pegou Covid na China desde que a Covid iniciou. Né? Só o nosso amigo aquele, o Felipe. Mas ele pegou no exterior. Não pegou nem aqui. Não pegou na China. A gente não conhece nem estrangeiro nem chinês que tenha pego. Que tenha contato com a gente. Assim que a gente conhece. Nunca. Uma fulano pegou. Não. Então, assim, a gente se sente muito seguro, porque até agora a gente foi num restaurante comer e tu sabe que todas aquelas pessoas que estão trabalhando e comendo lá, todo mundo testou negativo nas últimas 24 horas. Porque senão não estaria trabalhando. Então assim, a gente se sente muito seguro. Mas fica essa tensão no ar, porque tu nunca sabe. Todo dia tu pode acordar e descobrir que o prédio tá fechado. Então agora eu tô aqui na casa do Ivori. Se fecharem o prédio, a Camila vai ficar aqui por 2, 3 dias, pelo menos. Antes de chegar esses novos casos aqui na China, eu só lembrava que existia a pandemia quando eu ficava doente e ia pro hospital. Porque daí no hospital segue, tipo assim, prioridade máxima pra testagem e contato. Se tu chega com febre no hospital, por exemplo, tava zerado o número de casos em Shenzhen. Mas eu, tipo, tive uma infecção na garganta, fui no hospital. Lá, eles têm um espaço designado só pra quem tá com febre, que é o Fever Clinic, que é a clínica da febre. E tu só vai, todo mundo que tem febre só pode ir lá, e tá todo mundo com aquelas roupas brancas, tudo. E tu consulta, faz o teste, consulta com o médico e só pode sair do hospital quando o resultado der negativo. Então, às vezes, tinha que ficar no hospital 5, 6 horas depois da consulta esperando o resultado sair, porque senão não tinha como sair do hospital. E assim, pra pessoas que vão pro hospital por outros motivos, tipo, tu vai num médico, assim, geral, pra fazer um exame de rotina. Pra entrar no hospital tem que ter um teste de Covid. Então, assim, tu tem que se programar pra ficar doente também. Tipo assim, tu tem que, se tu sabe que tu tá sentindo alguma coisa, que talvez tu tem que ir no médico, tu já tem que fazer o teste. Pra poder entrar no hospital. Porque pra entrar no hospital tu tem que estar negativado. E se tu é positivo, bem, aí tu nem vai pro hospital normal. Tu vai pro hospital separado. E esse lance do Código Verde. O Código Verde, a gente mantém o nosso Código Verde fazendo esses testes diários. Se a gente não, assim, facilita e se nega a fazer teste, o nosso código muda, fica amarelo. Se tu tá num prédio, passou por um prédio que teve contato, assim, teve confirmado caso positivo, também se torna amarelo ou vermelho, dependendo das vezes. Então, assim, a gente tem que tá todo mundo sempre cuidando se o código vai mudar, porque se a tua área vira risco. E se tu mora numa vizinhança que teve vários casos, daí tu recebe várias mensagens do governo, assim, dizendo vai fazer o teste nas áreas, tarará. Eu recebi várias mensagens essa semana que em 3 dias é obrigatório fazer 2 testes. Se em 3 dias não fizer 2 testes, o código vira amarelo também. Isso. A China não dá brecha pra espalhar. Porque se tem um caso no prédio, todo mundo do prédio tem que ficar no prédio, não tem como espalhar. E quando a gente fala assim que lacra o prédio, tu fica em quarentena, é real, tu não pode sair do prédio, é fechado pela segurança. Se tu sai, tu cometeu um crime, sabe? Um crime. Então, tipo, tu não é assim por decisão própria. Tipo, tu não pode mesmo. Ainda nessa questão da política de 0 casos, como a situação da China em geral, né? Porque a gente tá falando da situação de Shenzhen, que é uma cidade que agora no momento tá com mais casos. Mas assim, cidades aqui do nosso lado, elas estão com zeradas de casos, né? Isso que Shenzhen tá passando agora, teve outras cidades que já passaram alguns meses atrás. Isso. Então, o que tá acontecendo na China é, tipo, cidade por cidade tá acontecendo isso aos poucos, mas não é o país inteiro. Isso. Então, por exemplo, eu geralmente viajo bastante a trabalho e eu tinha programado pra essa semana ir pra uma outra província. E semana passada já confirmou que os hotéis não estavam recebendo pessoas daqui da nossa cidade, então, tipo, eu tive que cancelar, por mais que tu esteja negativa. Esse é o ponto sempre. Assim, ainda nessa questão da política de 0 casos, a fronteira segue
fechada. Ou seja, tu pode sair, né? A gente fala assim, primeiro numa questão como estrangeiro. Tu pode sair. Pra retornar, tu só pode retornar com visto de trabalho válido. Quando tu retorna, tu tem que ficar no mínimo 21 dias de quarentena absoluta num hotel que eles mesmos designam. E isso vale pra chinês também. Qualquer chinês que sai da China e volta, ele tem que ficar 21 dias de quarentena num hotel que é designado só pra isso. E testando negativo. E sempre testando negativo. Sempre testando negativo. Inclusive, vários desses casos surgiram de pessoas assim, que foram diagnosticadas depois que voltaram de viagem. Isso. Internacionais. E além de tudo, por conta desses casos atuais, assim, globais, os voos são muito mais restritos. Tem muito menos voos vindo ou saindo da China. Então os voos são caríssimos, tipo, eles aumentaram, tipo, 4, 5 vezes o valor do voo. E a gente conhece casos de pessoas que retornaram para suas casas e planejaram retornar um mês depois. Só que agora estão, tipo, há 3, 4 meses sem conseguir um voo, porque os voos seguem sendo cancelados. Então o risco é muito grande, tipo, tu sair e não conseguir retornar, ou demorar talvez, tipo, meio ano pra retornar, e o custo envolvendo isso. E às vezes, a maioria das empresas... trabalho, né? A maioria das empresas não aceitam. Elas dizem, bem, se tu for embora e tu não conseguir voltar, eu não posso garantir o teu emprego. Então a gente não tem como sair nesse sentido, né? E outra, assim, como a China e Shenzhen, ela trabalha por fechamento de regiões específicas, é muito doido, porque a gente sabe que amigos estão de quarentena e não podem sair de casa, mas a gente está liberado, a gente pode ir num restaurante, a gente pode ir num bar, porque nessas regiões estão liberadas. Assim. E assim, por exemplo, o controle é tão grande que quando sai a notícia que alguém positivou no teu prédio, não aparece as informações pessoais do paciente, mas aparece por onde ele andou. O rastreamento dele através do celular. Ele passou na academia tal, foi na farmácia tal, passou no prédio tal, no dia tal. Então todos esses lugares que a pessoa positivada foi, que eles divulgam, fica também a área de alto risco. O nome desse vídeo tem que ser China, a política da lacração. Mas usando esse termo, inclusive, eu acho que a China está lacrando no quesito prevenção. Que assim, parece exagero. E às vezes cansa, porque é muita coisa. Porque a gente fica meio assim, sabe, e código, e exame, meu Deus, e notícia. É muita coisa pra poucos casos, parece às vezes. Mas, querendo ou não, é o que faz ficar seguro aqui. E se sentindo seguro, né? Uma vida normal e sem o medo de pegar, porque a gente não tem tanto medo de pegar. Então, assim, quando algum amigo de vocês estiver falando, como será que tá na China, não sei o quê. Manda esse vídeo. Manda esse vídeo pro Será que a pessoal fronteira tá fechada? Será que tá zerado os casos? Então, será que... Porque tem muita fake news também, né? Muita. Então, contra fake news, divulgue Camilivro. Deixem nos comentários se você tem alguma dúvida que a gente responde. De repente, se tiver muitas dúvidas, a gente faz outro vídeo. E divulga nosso canal pra todo mundo. Se inscreva, porque eu sei que vocês estão assistindo sem se inscrever, então, por favor. E deixa o like, que ajuda bastante o canal também. E outra, né? Nós dois também estamos triplamente vacinados. Quase todo mundo aqui tá, né? Praticamente todo mundo. De quem eu conheço, tá todo mundo triplamente vacinado. Isso. Se você ainda não tomou a vacina, alô, quem está no Brasil, vá tomar. Vá tomar. Vergonha na cara e tomar a vacina no braço. Por favor. E tchau!